Boa tarde, irmãos queridos. Boa tarde ou boa noite, como sempre nós podemos escolher. Estou aqui na capela apenas com Débora e Tiago. É uma sensação muito estranha, isso não parece o domingo. A gente sente falta de ver os rostos dos amados, mas é a realidade que o Senhor reservou para nós nesse dia 15 de março de 2020. Eu não vou tomar um minuto sequer do seu tempo falando sobre essa epidemia que o mundo está atravessando por ela, e não há necessidade, nós vamos poder falar sobre isso em outra oportunidade. Vou apenas fazer considerações do que diz respeito ao que há de mais importante, que é o recado de Deus para a saúde das nossas almas, do nosso coração. É um dos versículos mais repetidos da nossa igreja, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De forma que a nossa grande preocupação é que nós ouçamos a palavra do Senhor, nós nos estejamos preparando com fidelidade para transmitir e pedindo a unção do Senhor, tanto na transmissão quanto na recepção da mensagem por parte dos irmãos. Muito bom. Eu sei que os irmãos têm ouvido pregações, eu tenho recebido alguns vídeos, recebido alguns recortes pelo WhatsApp, e é muito difícil avaliar tudo que você está vendo ou recebendo no seu WhatsApp. Muito difícil. O tempo é um fator limitante, não é verdade? Se eu tivesse a possibilidade de fazer uma escolha, eu diria: coma na sua casa. Eu sei que isso poderia soar muito restritivo para alguns, mas é um fator de segurança que você vai considerar conforme aquilo que tiver na sua mente. Pastor Bebeto chegando aí, agora a capela já não está tão vazia, já somos 3. Então, meus amados, eu vou procurar, nesses dias a seguir, estar diariamente enviando pelo WhatsApp um texto, como nós fazíamos quando estávamos meditando sobre Salmos. Talvez seja de uma boa utilidade. Vou tentar me limitar no tempo, porque um WhatsApp muito longo, um áudio, ele pode ser até perturbador. Depende da atividade que você está tendo no momento, não é? Então, visando esta saúde espiritual de que eu falei, eu pretendo fazer isso. Orem por mim, orem, porque as coisas que passam pela mente e outras atribuições, elas existem, mas eu quero dizer para vocês que no meu coração o Senhor plantou essa preocupação maior, que é com a saúde espiritual do rebanho de Deus. É verdade isso não é criação minha, isso não é coisa de homens, é uma coisa que Deus pôs no coração. Gostaria de estar orando agora, pedindo a bênção do Senhor sobre a palavra que eu quero compartilhar com vocês, e nós vamos dar sequência para que o tempo em frente da câmara não se prolongue muito. Pai amado e querido, o Senhor bem sabe todas as coisas, o Senhor tem controle de cada uma das coisas que está acontecendo nesse mundo. Ó Pai querido, o Senhor vê esse vírus, ó Pai querido, o Senhor vê as pessoas, o Senhor vê os corações, o Senhor, nada passa encoberto aos teus olhos, e nós te adoramos pela tua majestade. O Deus que nós temos verdadeiramente é um Deus tremendo, é um Deus de verdade, um Deus que faz promessas tremendas, um Deus que nos recebe apesar da nossa pequenez, é um Deus que nos diz: não temas, porque eu te ajudo. E nós queremos, Senhor Jesus, ter os nossos corações, pela tua graça, cheia do amor ao Senhor, cheio de gratidão ao Senhor. Ó Pai, queremos fazê-lo muito felizes com as nossas vidas, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nesse momento
usar da Tua palavra para encher os nossos corações. Dá-nos novas revelações, Senhor Deus. Fale conforme a necessidade de cada um. Fale segundo as minhas necessidades, que falo contigo nesta hora. Eu te peço estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o tema de hoje será baseado em 1 Coríntios 13. Esse capítulo de 13 versículos, ele tem sido conhecido como o hino ao amor. Eu quero deixar a poesia de lado, porque, na verdade, esse capítulo, ele tem um cunho muito prático. Paulo não está escrevendo para dar palavras doces tão somente, embora elas sejam doces. Existe uma necessidade prática. Paulo escrevendo a uma igreja, a igreja em Corinto, que está rachando devido às múltiplas facções de gente boa, gente que se amava, mas gente difícil de liderar, gente que, entusiasmados com os dons recebidos, perderam de vista que aquilo era para servir outros. E começaram então, tudo nos indica isso nas Escrituras, como que se arrogar uma importância que Deus não tinha em mente ao dar os dons para aquele povo. Isso tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com os nossos dias, porque nós não somos pessoas diferentes do que aqueles irmãos eram. Então, este assunto dos dons em 1 Coríntios, ele segue uma sequência muito interessante. Ele dá uma descrição bem ampla para nós sobre os dons, o seu uso, e este é o capítulo 12. Então, ele, antes de entrar no 14, onde ele vai naturalmente continuar a descrever a sua doutrina, a doutrina do Senhor, através dele, a doutrina do Espírito Santo, antes de fazer, ele diz assim, parado aí, deixa eu lhes contar uma coisa mais importante. E ele conta sobre a beleza e a eficácia do amor. Muito bem, antes de nós seguirmos, deixa eu dar um mapa geral da estrada onde nós estamos caminhando. Eu tenho a Dé aqui comigo, que vai ficar de olho no relógio, porque ela me ajuda muito. Às vezes eu me entusiasmo com as revisões, e as revisões passam a ser as pregações, porque às vezes a revisão fica muito longa. Mas eu vou tomar o cuidado, sabendo que os irmãos têm dado atenção à palavra e que não necessitam que eu passe por cada um dos pontos pelos quais nós já passamos, não é verdade? Vejam só, esses são os antecedentes. Nós não estamos estudando primariamente a carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos estudando Efésios, a parte prática de Efésios. Esse é o nosso desafio, foi com ele que nós começamos o ano. E nós vimos no capítulo 4 de Efésios, onde ele começa a narrar essas coisas práticas, que Deus está construindo um povo, construindo a sua igreja. E diferente do que um construtor de edifícios faz, que é usar material de construção, tijolo, cimento, telha, Deus está preparando a matéria básica, igualmente, isso é de semelhante, e esse preparo é um preparo do povo, preparo de nós, para que sejamos, então, partes dignas nessa construção, apenas para usar uma das formas que Deus compara a sua igreja. Muito bom, nós vimos que na preparação desse material individual, o primeiro passo para a construção da igreja é que, através da graça, Deus nos confere humildade, amabilidade, paciência e um senso de apoiar a outros. Eu nem creio que seria necessária a minha palavra de explicação, mas eu havia pensado em dá-la logo no começo, mas eu estive tentando buscar uma boa forma de me comunicar bem com os brasileiros e com os hispanos. Então, por hoje, assim é que eu vou fazer.
Eu trouxe os slides em espanhol, que os irmãos brasileiros vão ler e entender muito bem. E vou estar falando, a minha pregação vai ser essencialmente em português, uma outra expressão, um outro versículo, nós vamos falar em espanhol. E eu estou falando bem lentamente, tá bom assim? E de maneira que creio que todos poderão entender o meu português, até os irmãos hispanos que estão me ouvindo. Muito bem, nós vimos que existe uma ordem imperativa para o povo, à medida que Deus está nos usando para a construção da tua igreja, sua igreja, e essa ordem é para que façamos todo o possível para mantermos a unidade na igreja, unidade na igreja, coisa prioritária aos olhos de Jesus, e nós passamos por esse estudo, os irmãos vão lembrar como é tão importante para atingirmos a unidade, não vivermos numa zona de conforto, mas que nós estejamos nos dando a nós mesmos, temos um senso de gratidão e confiança a Deus por aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos dá. Ele nos deu uma igreja que é ótima, a melhor igreja do mundo, igual eu sempre digo, e ela tem certas características, e ela não é para ser comparada nem para melhor, nem para pior com outras igrejas. Nós estamos felizes com aquilo que Deus deu, e estamos olhando para o futuro, para que a sua graça nos leve a melhorarmos individualmente, para que toda a igreja sinta a melhora. Nós vimos também a importância que a palavra nos dá sobre buscarmos relacionamentos verdadeiros e imitarmos aquilo que é bom, que Ele já tem operado na vida de outros irmãos. Muito bom esse trecho, ele como que fecha com o pensamento e com a informação de que Jesus, ao subir aos céus, ressuscitado, Ele levou cativo aqueles que nos aprisionavam, o nosso cativeiro, e Ele deu dons aos homens, dons que são peculiares para cada um de nós, dons que vêm mesclados, um com o outro em proporções diferentes, de maneira que não existem dois crentes iguais, não existem dois servos do Senhor iguais. Todos nós temos uma característica ímpar, temos então essa diversidade entre nós, mas formando uma unidade como corpo de Cristo. Seguindo para o próximo slide, nós vemos o trecho onde ele diz que Ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e maestros, a fim de capacitar al pueblo de Deus para a obra de serviço, para edificar o corpo de Cristo. Deste modo, todos chegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y levados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Mas bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Estou feliz no meu coração de imaginar que cada ovelha, cada cordeirinho do rebanho de Deus, no seu íntimo vibra com essa verdade. Que coisa maravilhosa! Deus me chamou, Deus me deu dons para que eu esteja exercendo na igreja para o bem de outros irmãos, para que este povo se torne um rebanho forte e desta maneira não existam mais estas oscilações, essas coisas, essas crises de não crer. Na verdade, sempre vai existir a presença de certa debilidade, porque existem os que chegam novos ao rebanho, mas com a graça de Deus todos vão crescendo, assim como uma criancinha que nasce, o normal é esperar que ela vá crescendo através do leite da sua mamãe, que na nossa comparação aqui é o leite da palavra do Senhor. Então vai formando um corpo forte, um corpo
que permanece no Senhor, um corpo que persevera na fé, na esperança e no amor, conforme nós vamos ver aqui. Nós falamos para os irmãos, e aqui está um trecho, aqueles que gostam de copiar, talvez vão copiar para ler na sua Bíblia, são os trechos que falam sobre os dons espirituais. E o nosso desafio, visto que se tornou tão clara pela palavra de Paulo, que nós precisamos saber mais sobre os dons espirituais, nós vamos assim como que abrir um pequeno parênteses temporário no estudo de Efésios para falarmos sobre os dons espirituais. Eu coloquei essa flecha aqui, azul, para dizer que escolhemos justamente o trecho mais amplo e o trecho mais completo que nos ensinam estas verdades. Muito bom, no domingo passado nós aprendemos com os irmãos esse trecho, que é o capítulo 12, como vocês viram, os dons espirituais estão nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Então nós vimos, e eu vou passar bem rapidamente sobre os ensinos, que espero ainda esteja fresco na mente dos irmãos. Vejam só, esse é um assunto difícil, é um assunto frequentemente mal entendido, e quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo há 2000 anos atrás, e continua sendo difícil e mal entendido. Esse assunto tem gerado muita polêmica entre a igreja, e nós somos afortunados, muito mais do que os irmãos da igreja de Corinto, porque nós temos o trecho completo da revelação do Senhor, completo, 4 trechos, e nós temos esse trecho, e conforme eu estava comentando com Débora essa semana, eu olho ao meu redor e vejo quanta dificuldade existe para entendimento desse trecho. Mas sabe qual a razão da dificuldade? É que nós não lemos, não estudamos com seriedade esses trechos na Bíblia, porque ainda que os dons espirituais sejam um dos assuntos mais difíceis na palavra do Senhor, na verdade, eu não conheço nenhum tema que tenha sido explicado de uma maneira mais clara em toda a Bíblia, quanto são as explicações dadas pelo Espírito Santo através de Paulo para explicar os dons espirituais. Não existe. Existe uma dificuldade aqui e ali que nós vamos encontrar, e toda a palavra de Deus, ela se nos oferece alguns desafios. Mas, irmãos, fica muito claro, nós podemos olhar por um lado e ver os exageros cometidos, que são errados e são daninhos, e nós olhamos para aquele excesso de conservadorismo, que é uma outra posição exagerada e nociva igualmente. E nós vemos como o inimigo ao longo dos tempos teve então este lugar, porque a palavra de Deus não foi devidamente ouvida e o inimigo ganhou um lugar na seara do Senhor, no rebanho do Senhor, para produzir divisão. Na realidade, é um assunto que não nos assusta, na dependência do Senhor Jesus, na dependência do seu Espírito Santo, é perfeitamente possível a igreja entrar de posse dessa grande herança e de nós vivermos uma vida equilibrada, sensata e bíblica, de acordo com a palavra do Senhor. Muito bom. Existem vários tipos de dons, eles são usados em serviços que expressam o poder de Deus, é o Espírito Santo quem opera todas as coisas. Em resumo, o Espírito Santo se manifesta para o bem de toda a igreja. Que coisa tão importante. O irmão tem um dom, a irmã tem um dom, vou falar mais sobre isso mais daqui a pouco, mas é importante. Isso não é para o teu deleite, não é para a tua glória. O dom do Espírito de Deus é dado para servir e edificar outros irmãos, edificar a igreja do Senhor Jesus. Muito bom, ele dá uma forma geral, esse slide, sobre os dons mencionados, que é um dom de sabedoria, seja através de um conselho, de uma mensagem, uma palavra de conhecimento, é a fé, é o poder de sanar os enfermos, é o poder de realizar um milagre, dom de profetizar. Profetizar significa anunciar a palavra de Deus. Sim, é o que eu estou fazendo hoje, anunciando a palavra de Deus. Isto é, genuinamente, uma definição da palavra profecia. É propor, trazer a mensagem aos ouvidos do que ouve. Mas também de acordo com a escolha do Senhor, conforme deseja,
é algo que é acrescido, não poucas vezes, de um toque divino que torna isso muito claro, que é a capacidade do profeta de visualizar aquilo que Deus fará, tendo em conta aquilo que ele já tem feito, tendo em conta aquilo que ele está fazendo. Deus dá uma capacidade de discernimento, Deus dá a capacidade de falar em línguas estranhas, que a pessoa nunca aprendeu, e Deus dá a habilidade de interpretar. Tudo isso nós vamos passar mais ou menos rapidamente por hoje. Vejam só o versículo 11 que eu trouxe literalmente. Mas entendam isso, meus irmãos, é o mesmo Espírito Santo que faz tudo isto, não é a pessoa. Ele dá diferentes dons para cada pessoa, segundo Ele mesmo o determina. Esta é a questão, esta é a questão. Não foram poucas vezes no meu caminhar com o Senhor que eu vi aquele batista bem intencionado, aquele diácono conservador, querido, que quer o bem da igreja, mas que, segundo suas próprias palavras, tem medo de confusão. Então, no seu medo de confusão, ele racionalizou a coisa da seguinte maneira. Tem alguns irmãos que têm uma facilidade com línguas. Eu conheço um professor do Daniel que falava 14 línguas. Eu acho que são 14 línguas. Uma habilidade, talvez menos, talvez um pouco mais, não sei certo. Mas não é sobre isso que ele está falando. Eu estou focalizando um ponto que é muito crítico para alguns, porque eu não quero ficar escondido na moita. Deus fala sobre o dom de línguas estranhas. E você pode ser mais convicto da doutrina batista ou menos do que eu, e eu sou bem convicto, e nós temos que dar lugar à sabedoria e ao senhorio de Deus na sua palavra, apenas para mencionar um detalhe. E existem, por parte de irmãos que correm para o outro canto, para o outro extremo, exageros que não se sustêm quando nós aprendemos a palavra, do tipo assim: você já falou língua, meu irmão? Não, eu não tenho esse dom. Então você não tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo é que não fala em língua, porque todo crente que recebeu o Espírito Santo. Então é uma confusão tão grande, e nós já temos falado um pouco sobre isso. Cuidado com as confusões, porque elas sempre têm origem em pensamentos fora da palavra de Deus. Mantenha os seus olhos postos na palavra do Senhor. Muito bom. O Senhor compara o nosso papel no corpo com a colocação dos membros em um corpo. Ele nos deixa claro que todo crente recebeu o Espírito Santo, todo crente recebeu o Espírito Santo em sua conversão, e agora ele é do Senhor, e ele, o Senhor, o Espírito Santo, é a nossa fonte de vida. Não existe a possibilidade, aí vai um outro erro doutrinário que eu vou mencionar porque eles são comuns, eles podem estar entre nós e nós estamos aqui para que você troque as suas tradições que não são fundamentadas na palavra por aquilo que a palavra diz. Não existe a possibilidade de regeneração, ou seja, novo nascimento, sem que uma pessoa receba o Espírito Santo. Mas existe uma posição não bíblica que diz: uma pessoa recebe a Jesus, mas não recebe o Espírito Santo. Vai receber isso como uma segunda bênção. Isto não existe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós recebemos de um mesmo, nós, crentes em Jesus, recebemos de um mesmo Espírito. Eu poderia seguir adiante, falando como em Romanos e em outros trechos da palavra, nos dá conta de que quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse não é dele ainda. Esperamos que venha a ser, não é? Todas as partes do corpo são sumamente importantes, todas, não há melhores ou mais importantes. Nada de orgulho, meus irmãos. A importância de cada um não é aquilo que ele é. A importância de cada um é o fato de que ele está ligado ao corpo de Cristo. Será que isso está bem claro para todos, meus irmãos? Não existe maior ou melhor, não existe. Todos são importantes, desde que esteja ligado no corpo. O que eu estou querendo dizer é que pode ter aquele irmão que, em outra época da vida, esteve ligado à igreja e foi uma bênção, e etc. E que hoje anda
feliz consigo mesmo. Cristo sim, igreja não. Essa pessoa está vivendo fora da doutrina do Novo Testamento. É como se fosse a esperança de que um membro do corpo andasse isolado ou fazendo... Isto não é uma possibilidade, isso não existe. Pessoa que assim propaga a sua fé, está fazendo um malefício à igreja, e a igreja é prioridade aos olhos do Senhor Jesus. É o seu rebanho, é a sua família, é o seu corpo, conforme Ele nos ensina aqui. Todos os membros bendizem o corpo, já pareçam, de acordo com o padrão do mundo, ser importantes. Quer eles pareçam ser importantes ou não. Alguma pessoa pode achar, o pastor que é importante, veja lá, debaixo das luzes, os focos. Isto não é verdade. Na verdade, todos os membros do corpo têm grande importância, apenas que nós exercemos funções diferentes, distintas uns dos outros. O irmão que tem dom, conforme nós vamos ver em outras sessões, de misericórdia, o dom de consolo, o dom de cooperação, o dom da fé, o dom de... Amados, é uma preciosidade. A igreja é uma joia preciosa quando todos estamos conscientes de que os nossos dons são usados para o bem de todos. Muito bem. Cada parte depende de todas as demais, a alegria é de todos e a tristeza é de todos. E como podemos ver, Deus colocou cuidadosamente cada parte do corpo onde Ele quer. Ah, mas eu não tenho tal dom como a irmã Sheilinha tem. A irmã Sheilinha chegou, agora nosso quórum é de 4 pessoas, nosso rebanho, não é? Eu queria tanta, mas eu não tenho importância, porque se eu tivesse mesmo importância, eu ia ser como ela é. Isso é um pensamento que não pode existir entre nós. Isso tem que ser confessado como pecado e deixado, pedido pela graça de Deus, para que nos dê a graça de ver que somos pessoas de grande valor aos olhos do nosso Deus. Ao distribuir os dons da igreja, a palavra nos diz, isso é muito importante que os irmãos saibam, vejam que eu acabei de dizer, que não há o mais importante. Na realidade, na sequência de eventos, como aconteceu a existência da igreja do Senhor, foi assim. Jesus veio ao mundo, Filho de Deus encarnado, Ele escolheu os seus apóstolos. Vejam só, o primeiro movimento de Deus foi criar um colégio apostólico, assim que é chamado, né? Por algumas pessoas que têm umas linguagens bíblicas bem chiques. Então, foi criado esse grupo de pessoas que receberam direto de Jesus, e a palavra diz que a igreja ela está fundada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, os fundamentos dados pelo próprio Senhor Jesus. Depois disso, Deus trouxe aqueles que são chamados os profetas, pessoas que transmitem a palavra de Deus e os desígnios ao seu povo, já falamos sobre eles. Em terceiro, então, vieram os mestres. Você lembra na ressurreição de Jesus, quando ele é assunto ao céu, e ele diz, eu quero que vocês vão, façam discípulos em todas as nações, e vocês os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês os ensinem a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado. E quem é que vai ensinar? São as pessoas a quem Deus concede esse dom de mestres, sejam mestres de crianças, sejam mestres de adolescentes, mestres de adultos, de mulheres, de homens. Deus enriquece alguns do seu povo, não são todos que são mestres, são, mas nós vamos ver isso logo adiante. E Deus continua a nos dar a sua lista. Deus enviou para o seu povo... Oi, pastor Bebeto, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Aí. Pessoas que têm este poder dado por Ele de realizar atos milagrosos, seguidos por aqueles a quem Deus dá o poder para curar, para ajudar a outros, para dirigir ou liderar, ou para orar em línguas estranhas ou interpretá-las. Ok? Mantenha isto muito claro em suas mentes. Nem todos são apóstolos,
nem todos são profetas, nem todos são mestres na palavra, nem todos fazem milagres, nem todos curam os enfermos, nem todos falam em línguas estranhas, nem todos interpretam aquilo que se fala em línguas estranhas. Mas alguém faz essas coisas, não é verdade? E esses dons se expressam, se manifestam, segundo a boa vontade do Senhor, sempre para edificação do corpo da igreja e para a glorificação do nome do nosso Deus. Ok? Então, ele fecha com esse versículo, muito preciosa a nossa paráfrase, onde diz assim: não percam seu tempo competindo entre si para obter postos mais importantes na igreja. Isso dá uma ideia para nós como que andava a igreja de Corinto, não é? Como que andava. E aprendendo da lição negativa que eles nos deixaram, nós devemos fugir desse exemplo, não é? Então ele diz, pelo contrário, cada um deve buscar e exercer zelosamente o dom espiritual que Deus tem planejado para si, através do qual sua vida será uma bênção para a igreja. Este é o melhor de todos os dons, reservado para você pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Esta visão, ela é tão rica, eu amo isso, porque o número de pessoas ao longo da minha vida, enquanto eu estava tentando aprender, crescer com o Senhor, mas transmitiam isso, mas lá está escrito, numa das versões mais básicas nossas da palavra de Deus, diz assim: busquem com muito zelo os melhores dons. Isto quer dizer, todo mundo vai querer ser apóstolo, todo mundo vai querer ser profeta, esses são os primeiros. Ele não está falando em primeiro lá em ordem de importância, porque ele acabou de contar para nós que todos têm importância, não é verdade? Ele não está falando para os melhores são os maiores. Os melhores são aqueles que Deus preparou para você. Busquem com zelo aquilo que Deus preparou. Que será que eu, José Roberto Neri, que será que eu recebi? Pai, sabe que não está tão claro para mim? Eu saber que dom o Senhor me deu, ou que dons. Conta para mim, Senhor. Eu quero me consagrar para usá-los para o bem da tua igreja. Deus vai mostrar. Ele quer... É mais intenso o desejo de Deus mostrar do que o nosso desejo de descobrir. Porque Ele quer o bem da igreja. Este é o dom. Isto é buscar com zelo os melhores dons. São os teus dons. Aquele que Ele preparou para você e você vai encontrá-los e recebê-los da mão do Pai. Não pense em sua própria importância ou em como outros podem te avaliar. Só Deus pode avaliar adequadamente nossas vidas. Só Ele vê o coração e faz que todas as coisas funcionem juntas para o bem daqueles que o amam. E conforme eu disse, acabando o versículo, conforme eu disse no fim do capítulo 12, antes de entrar no 14, que é um capítulo cheio de arrancação de erva daninha, que estava crescendo à solta lá na igreja de Corinto. E nós vamos ter que entender isto, quem sabe no próximo domingo. Então, antes de dizer isso, eu falei, irmãos, eu sei que foi bastante para a cabecinha de vocês. Agora, deixa eu te contar em algo que é muito mais importante. Muito mais importante do que todo esse negócio de dom, etc. e tal. Eu vou lhes contar, e ele entra no capítulo 13, versículos de 1 a 13, que é o caminho do amor. É o caminho, é o amor o mais importante. E ele nos diz assim, vejam só, se eu falar com toda a eloquência que um homem pode ter, ou se eu falar de uma maneira grandiosa ou sobrenatural, como os anjos, mas eu não tenho amor, não sou mais como um rangir de uma porta enferrujada ou como um sino que faz barulho. Olha que coisa, ele pega aqui, palavra, eloquência, gente que fala bem falado, seja os dons de palavra, não é? Profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ele pega aconselhamento, ele pega línguas estranhas, ele põe tudo junto assim, mesmo que eu fizesse isso de uma forma magistral, se eu não tivesse amor, o que ele diz?
eu sou uma porcaria, eu não valho para nada, eu sou uma porta enferrujada que só arranja, só faz barulho e perturba a vida daqueles que querem entrar, porque ela está sempre travada. Esta é a visão do nosso Deus. Ou um barulhento que fica fazendo arruaça, promovendo a própria pessoa. Não adianta nada, e ele segue. Se eu falo a palavra de Deus com poder, mas agora com poder, pastor Nery, ou se eu tenho a capacidade de revelar todos os mistérios, fazendo-os tão claros como a luz do dia, e se tenho tanta fé que posso mover montanhas, alguém diz assim, é desse tipo de membro que a cabeceira está precisando. Bastante poder, bastante revelação, bastante interpretação, revelação de mistério. Eu também concordo, acho que seria muito bom. Agora a questão é, será que Deus concorda? Será essa dispensação do Senhor para nós? Se for, louvado seja Deus. Mas, irmãos, por isso que o amor é mais importante. Mesmo que eu fosse ou que tivesse alguém ou algumas pessoas com essas capacidades maravilhosas, se não tivesse amor, estas pessoas, não seríamos nada. Nada. Isto não tem nenhum valor. Não edifica a igreja, isso faz com que a pessoa se orgulhe, receba aplausos, muito bem, e isto não tem valor aos olhos de Deus. E ele continua, se eu dou tudo o que eu tenho para distribuir, olha os irmãos com dom de misericórdia. Você conhece alguém, alguns irmãos aqui, conhece alguém que deu tudo o que tinha? Eu vi um testemunho muito lindo e eu devo passar, são fofocas de amor, dessas que o púlpito deve fazer. O irmão Rick Warren, lá da Califórnia, que escreveu alguns livros, Igreja com Propósito, e assim por diante, Uma Vida com Propósito. Ele, segundo a informação desse pastor, que estava dando a ilustração, ele ganhou uma quantidade de dinheiro muito grande. Os seus livros venderam em todo o mundo, se tornou até o manual oficial de uma nação africana, que eu não vou lembrar o nome agora. Rick Warren enriqueceu, ou poderia ter enriquecido. Então, ele e a sua esposa deram glórias a Deus quando houve aquela explosão na sua conta bancária, e deram glórias a Deus e deram tudo. E vivem com o dízimo daquilo que os irmãos na sua igreja na Califórnia. Isso é dar tudo. Mas não deu tudo. Tudo. Ele está dizendo assim, se você conhecesse alguém, fala assim, eu não quero mais nada, eu vou mudar de onde eu moro para debaixo da ponte, aqui em frente à igreja, a cabeceira tem uma ponte, você pode tentar, não chega para lá nos irmãozinhos, os pobrezinhos que vivem lá, arruma um cantinho para você, e deu tudo. Uau, ele ficou sem nada, está até perdendo peso, já não tem nem comida para comer, que coisa. E ele trabalha tanto, e ele se tornou um mártir, e ele morreu por causa daqueles para quem ele trabalha. Mas se não foi por amor, ele diz, se eu fizesse isso, eu não receberia nenhuma recompensa. Então, que esteja muito claro isto, muito claro para cada um de nós. O próximo slide, eu planejava ter uma ilustração, mas eu vou trazê-la no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, que os irmãos conhecem de longo tempo atrás, que é uma ilustração que nos conta sobre este trecho que lá diz respeito à igreja de Éfeso. Anos mais tarde, depois que Paulo escreveu, o Espírito de Deus, eu creio que eu não vou ler todo ele é bem conhecido, ele diz ao anjo, a primeira igreja do Apocalipse, ele diz assim, vocês são ótimos, vocês fazem boas obras, o trabalho duro de vocês, sua perseverança, isso é um exemplo para outras igrejas. Vocês não aguentam doutrinas estranhas na igreja, vocês testam com coragem aqueles que dizem que são apóstolos, mas não são. Vocês têm sido perseverantes, vocês têm sofrido por causa do meu nome, vocês não desfalecem, tremenda igreja. Mas ele diz, eu tenho, porém, contra você isto, você abandonou o seu primeiro amor, e é melhor você se arrepender e praticar as obras com amor que você praticava antes, porque se não se arrepender, vocês vão deixar de ser igreja,
Vai acabar, vai virar um clube, vai virar um lugar de uma agência filantropista para fazer boas obras. Isto não é igreja. O Senhor está contando para nós: eu me manterei, o meu Espírito Santo se manterá no meio de vocês, enquanto vocês se amam. Quando não existe amor, eu estou fora. Esta é a clara mensagem do Senhor para a nossa igreja. Isso deve trazer muito assombro para os nossos corações. Deve. Se você é crente de verdade no Senhor Jesus, você ama a igreja. E se você ama a igreja, você sabe da importância do amor. E se você é verdadeiramente crente no Senhor Jesus, você verá isso com assombro também, porque a nossa célula básica da igreja é a nossa família. E se o amor acaba lá, acaba a família também. Percebem? É o papel sangue do amor. O amor é sangue, ele tem que correr por todos os membros do corpo, por todo o corpo, para que leve o oxigênio da vida que o Senhor Jesus nos dá através da sua presença em nós pelo amor. Ok? Ele nos segue agora contando algumas características do amor. Eu vou passar por elas relativamente de uma forma mais breve, e meu pensamento é nós entrarmos nesta definição de cada uma das características do amor detalhadamente na próxima semana. Esse é o meu plano. Ou talvez durante a semana, à medida que eu conversar com os irmãos pelos meus breves WhatsApp. Vamos ver como o Senhor nos dirige, tá bem? Então, ele diz assim, o amor, ele vai contar como é o amor agora para que nós reconheçamos. Deixa eu fazer um parêntese rápido. Eu creio que poucas palavras, elas trazem tanta confusão para uma pessoa que sinceramente quer saber o seu significado, quanto a palavra amor. Porque nós vivemos num mundo que chama amor de um jeito, amor de outro, amor... todo mundo matou de amar. Amava tanto que matou. É um contrassenso. Não é verdade? Amor, na nossa geração, nas gerações mais modernas, ele adquiriu uma conotação que valoriza, na sua definição, somente a atração física de um amante para com o outro. E nós temos que saber que Deus não está falando nesses termos. Ele vai definir. Não existe outro lugar onde o amor é definido de uma forma mais apropriada. E por que eu tenho que saber essa definição? Eu tenho que saber bem, porque o conhecimento da palavra do Senhor nos fará sábios. E mais, nós olharemos para nós mesmos e nós vamos ver, está faltando tal característica na minha vida. E se falta uma, irmãos, faltou tudo. É só questão de tempo. Então, é hora de voltar para o pé da cruz. Por exemplo, lá na frente ele vai dizer assim, o amor não se irrita com facilidade. Será que alguns irmãos aí de casa é conhecido por ser muito facilmente irritável? Eu conheço alguma pessoa, conheço alguém muito bem, que qualquer coisa ele tem que ficar grudadinho lá no pé da cruz, senão ele se irrita e fica indignado e etc. E são predisposições da nossa velha natureza em nós, não é verdade? Então, o Senhor vai nos dar essas características do amor, que eu creio que são 13 características, para nos dizer assim, a hora que você estiver muito irritado, você pode saber uma coisa, está na hora de você encher o tanque de amor. Porque o amor não se irrita com facilidade. Se faltou, é que você está sem. Perceberam bem? Ele fala assim, ele não se alegra com a injustiça. Aí acontece uma injustiça grande lá, aquele chefe que você tem mágoas dele e ele foi injustamente acusado de uma certa coisa e perdeu a sua posição na firma. Mas você fica alegre por dentro. Pode pedir perdão para o Senhor e pedir que encha o teu tanque de amor, porque o amor não se alegra com a injustiça. O camarada pode até ser um tirano, o camarada pode até ter errado contra você, ou seja, quem for, mas se ele sofrer uma injustiça, se você está cheio do amor, você se ressente por isso. Você se penaliza da pessoa. E eu vou contando sobre essas coisas. Guardaram bem a ideia? Então vejam isso. Essas características do amor, sobre as quais nós vamos falar rapidamente hoje,
elas visam que nós identifiquemos o nosso ser interior. E aí está a beleza prática desse capítulo. Ela serve como espelho. Ela serve como espelho. Sabem que eu fiz um grande investimento de tempo e de memória, que não é muito boa, da minha parte, para decorar coisas, e eu decorei essas características do amor. E até me aventuraria a falá-las de cor para os irmãos, mas não há sentido em fazê-lo agora. E eu quero testemunhar para vocês que o Espírito de Deus, muitas vezes, usa o conhecimento da palavra, que está aqui na minha caixolinha, para me mostrar: filho, você está muito irritado. Vá pedir amor para mim e volte bonzinho para o palco da vida. E assim por diante. Você está se alegrando com a injustiça. Volte para o pé da cruz, encha-se do amor, conforme nós vamos contar para os irmãos, e você poderá continuar vivendo como testemunha. Não faz sentido nós barganharmos as nossas razões sacrificando o amor, que é o que Deus vê de mais importante nas nossas vidas. Mais importante, seja o que for, tudo pode ser sacrificado, menos o que é o mais importante. Verdade? Menos aquilo que é o mais importante. E o mais importante é o amor. Vamos ver as outras características. Eu tenho a impressão que vocês já sabem. Antes, deixa eu dar uma outra informação para vocês, que ela é mais do que informação técnica. Ela vai te tornar mais sábio da palavra de Deus. A língua grega, que é a língua que originalmente foi usada para escrever os livros do Novo Testamento, ela tem 4 palavras que foram traduzidas para as nossas línguas modernas como amor. Tudo amor, amor, amor. Por exemplo, tem uma palavra em grego que quer dizer essa palavra é stork. Stork foi traduzida como amor. Tem outra palavra que é a palavra eros, que foi traduzida como amor. Tem uma outra palavra que se chama phileos, que foi também traduzida como amor. E tem uma outra palavra que é chamada agape, ou ágape, que também foi traduzida como amor. Acontece que essas 4 palavras, elas têm sentidos muito diferentes. Elas falam sobre um apego do indivíduo a algo ou alguém, portanto, um amor. Mas nós precisamos saber de uma coisa. Primeiro, a palavra do Senhor no Novo Testamento não nos fala nenhuma vez sobre a palavra stork, que é o amor paternal. Não existe no grego novo testamentário o uso da palavra stork. Não há. É uma realidade, mas o amor de um pai por um filho, o amor de uma mãe por um filho. Mas as Escrituras não mencionam, não existe um texto que está falando sobre essa questão. A segunda forma de amor, embora seja hoje assim aquilo que todo mundo pensa quando é proferida a palavra amor, que é a palavra eros, que é a atração física, a atração sexual de uma pessoa que vive com a outra pessoa, que quer viver com outra pessoa. São 2 pessoas que se amam, um marido, uma mulher, e não existe nenhuma referência no Novo Testamento sobre a palavra eros. Tá bem? Existem poucas referências sobre a palavra philéu, que é o amor entre irmãos. Amor entre irmãos no sentido de nós nos condoermos com a necessidade de um irmão, de nós estendermos a mão para um que está em necessidade aqui, de nós darmos um apoio ali, de nós gostarmos de estar junto porque temos pontos em comum, temos um hobby e gostamos de participar de atividades juntas. Essa palavra é usada algumas poucas vezes. A palavra amor no Novo Testamento é a palavra ágape, e ela é tudo isso que nós vamos definir aqui agora. E esta é a palavra que significa que aquele que ama a ponto de, se necessário, morrer por aquele a quem ele ama. Esse é o amor de Deus, que amou de tal maneira que deu Jesus, que veio e morreu por nós. Este amor não está no meu coração,
ele não pode ser fabricado por José Roberto Neri, nem por você que me ouve. Isto é dom de Deus. Então, ouçam desta maneira as exortações do Senhor para buscarmos ágape, buscarmos amor de Deus. São exortações para que busquemos a Jesus, que nos disse: sem mim nada podeis fazer. É a palavra do Senhor se colocando junto naquilo que eu creio que é o eixo básico do Novo Testamento, onde Ele nos diz que o fruto do Espírito, não criado pelo homem, criado pelo Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amor, fruto. Amor é sobrenatural. E ele tem essas características. Ele é paciente e bondoso. Ele não é invejoso. Ele não se vangloria dos seus próprios acertos. Ele não é orgulhoso. Vamos ler outra vez? Paciente e bondoso. Não é invejoso. Não se vangloria e não é orgulhoso. Ele não maltrata outras pessoas. Mas eu tenho que falar umas poucas e boas para aquela pessoa. E passa pelo pé da cruz. Conheço bem essa coisa aqui. É aquela velha história de falar verdade sem amor. Verdade sem amor é crueldade. Deus não usa crueldade, porque não é um Deus cruel, é um Deus bondoso. É um Deus cheio de amor. Então, o amor não maltrata. Mas eu estou com a razão. Não se engane. Sem amor é a tua mão, é o teu coração, não é Deus. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não se irrita facilmente, pastor Neri, ele não guarda rancor. Eu poderia ir além e além nessa história de guardar rancor e gente que mantém um coração ferido e que não é, mas eu não consigo perdoar. Não consegue mesmo. Na sua própria força, não consegue. Você não está me contando nenhuma novidade. Mas vá ao pé da cruz, chame isto de pecado, esse rancor, e vai ver se Deus te dá o poder ou não para você perdoar. Ele faz isso. Ele faz esses milagres em nós. O amor não se alegra com a maldade ou com a injustiça, mas, pelo contrário, ele se regozija, dá pulos de alegria quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre para proteger os demais. Olha que coisa linda, ele abriu a avaliação dessas 5 versões, todos tão fiéis ao grego original, abriu esse sentimento, foi como uma flor para mim, porque essa expressão amor tudo sofre era meio difícil na minha cabeça associar com alguma coisa, mas era tudo sofre para proteger os demais. Ele tudo crê, ele dá crédito àquele que está conversando com ele, ele nunca perde a esperança e ele tudo suporta. O amor nunca se extingue. Havendo amor, ele não acaba pela metade. Havendo amor, ele nunca falha nem perde a sua eficiência. Os discursos inspirados às profecias perderão seu valor, as orações em línguas estranhas cessarão, o conhecimento acabará. O conhecimento que hoje temos é só uma parte da verdade. As profecias e nossas prédicas são sempre imperfeitas. Sempre. Minha pregação de hoje à noite, eu sei que isso se aplica, é imperfeita. Tudo aquilo que alguém possa pregar, nós todos tropeçamos em palavra, não infrequentemente. Mas quando Jesus, nosso Rei, vier completo e perfeito, tudo o que seja incompleto ou imperfeito desaparecerá. E Paulo faz uma ilustração dele próprio quando era criança, diz assim, quando eu era criancinha, minhas ações, minha forma de falar, meus sentimentos, meus pensamentos, eram típicos de uma criança. Agora eu sou um adulto, eu deixei atrás as coisas de criança, eu cresci e a coisa deixou. Ele está fazendo uma comparação com os tempos em que nós vivemos, são tempos imperfeitos. Mas quando chega a maturidade, quando chega o Senhor Jesus, a maturidade do reino de Deus, Jesus vem, é completo e perfeito, tudo aquilo que é imperfeito e incompleto desaparecerá. Todavia, nós não vemos tudo claramente.
hoje em dia, não é? A visão que temos ainda está distorcida, como se tratamos de ver através de uma neblina. Mas não passará muito tempo antes que saia o sol e tudo isto, tudo ficará muito claro e visível. Quando isso suceder, veremos tudo perfeitamente como Deus o vê, e nós o conheceremos tal qual Ele nos conhece. E João acrescenta, nós seremos como Ele, como quando nós mirarmos o seu rosto. Eu acho fantástico isso. 1 João nos diz, nos dá essa esperança, não é? Nós seremos como Ele, porque nós veremos o seu rosto. E alguma coisa vai acontecer naquela hora, é um mistério que a palavra do Senhor não nos revela, mas imediatamente nós seremos como o Senhor Jesus é. Glória a Deus. No entanto, pelo tempo presente, ano 2020, até que chegue a perfeição que Deus nos tem prometido, devemos buscar sua graça para que Ele nos conceda continuamente estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior e melhor dessas três virtudes é o amor. E assim ele termina 1 Coríntios 13, nós vamos voltar para falar individualmente de cada uma das características e talvez gravem, tem sido uma bênção na minha vida, decore, põe na porta da geladeira, no vidro do banheiro, vale a pena esse investimento, irmãos. Deus usa, o Espírito Santo de Deus usa sua presença, desperta em nós um senso, principalmente esse senso de voltarmos ao pé da cruz e pedirmos que Ele nos encha do seu amor. Que história é essa de encher de amor? Está aqui o versículo mais esclarecedor que eu conheço, onde ele nos diz, 1 João 4,7, amados, amemos uns aos outros. Isto é um imperativo, mas ele dá um imperativo porque ele é que nos capacita a obedecer, pois o amor procede de Deus. O que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E parece o começo de 1 Coríntios 13, né? Nós fomos uma igreja ótima, caindo gente pelas janelas. Nós temos uma entrada de dízimos, oferta fantástica, o sonho do pastor Ricardo realizado. Ainda que mandemos missões para os confins da terra, de vez em quando, fulano foi para a missão, os canibais comeram ele vivo, foi morto e tal. Se não há amor, nada somos, nada temos e nada teremos das mãos do nosso Deus. Pai querido, aplica a Tua palavra ao meu coração, aplica a Tua palavra ao coração desse povo amado. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amo vocês, estou com saudade e a festa vai ser muito grande quando nos reencontrarmos outra vez. Deus abençoe vocês. Aguardem as minhas mensagens diárias durante essa semana. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, talvez eu vou estar sendo redundante. Não teremos nenhuma forma de reunião nesta semana. Não teremos... as nossas reuniões da noite estão suspensas de terça e quintas-feiras, reuniões de oração. A família hispana, não há reunião, não há cena maravilhosa que ha sido, não há atividade el miércoles, não há ensaio do coral, não há nas sextas-feiras reuniões nos lares, não haverá também. Nós não nos reuniremos com os jovens, Marília, com os jovens não haverá. Não haverá reunião no Home Depot, não haverá reunião com os irmãos americanos, seniors, não haverá jovens no sábado à tarde, não haverá naranja no domingo de manhã e não haverá escola dominical no domingo à tarde que vem e nem o culto. Nós vamos nos comunicando durante a semana. Pastor Bebeto tem um aviso importante e eu peço a todos que deem atenção ao nosso irmão querido. Pastor Bebeto está à disposição aqui, o seu espaço na Câmara.